Olá, eu me chamo Ana Carolina, sou professora de Educação Física, filha de Luciana e Maria, neta de Luiz e Gilbertina e de Luiz e Joana. E foram essas pessoas que vieram antes de mim que fizeram com que eu estivesse aqui, com que eu me tornasse essa mulher hoje. O processo de identificação com a negritude e a negritude em si sempre esteve presente durante a minha infância, na minha casa, na minha família. Mas ao passo que eu ia tendo essas referências em casa, meu pai, as minhas tias, que são as lideranças do movimento negro aqui na região do Cariri, mesmo tendo essas referências em casa, para mim também foi um processo muito difícil e doloroso, porque é isso que o racismo faz com a gente. Ele nos desumaniza, nos faz perceber, não como indivíduos, mas como pessoas distantes, animalizadas. Ao passo que eu ia crescendo e tendo referências em casa, os outros ambientes em que eu estava também, escola, meio com os amigos, em que eu socializava, eu era vista como diferente, como sempre tinha alguma coisa que tinha que melhorar, seja o cabelo, seja o tom de pele que era muito escuro, o cabelo que estava muito assanhado. Eu nunca estava esteticamente bonita, né, para as pessoas de fora. E aquela imagem que eu tinha em casa, né, de uma menina bonita, com as referências que eu tinha, meu pai, as minhas tias, as minhas primas, em que todas eram parecidas comigo. E a gente sempre ouvia que éramos todas bonitas, éramos rainhas, princesas, os cabelos lindos, a pele linda. O que eu escutava fora era diferente. E aí a construção dessa autoestima e dessa percepção, ela era distorcida. Né? Como é que em casa eu escutava que eu era linda e quando eu chegava na escola, no ambiente com os meus amigos, com as pessoas com que eu compartilhava momentos, eu era deixada de lado porque eu era estranha. E fui crescendo e hoje, enquanto professora, eu pesquiso e busco entender como é que é construída essa autoestima, como é que é construída essa percepção de si em indivíduos, em pessoas negras. Como é que essas lembranças e essas ideias e essas memórias e as vivências da infância nos fazem perceber e nos tornar quem somos hoje? Na minha casa, na minha família, eu vivi a negritude, vivi a questão racial. As minhas tias, Verônica e Valéria, irmãs do meu pai, referências, né, no Brasil, no Cariri e no mundo, do movimento negro, elas sempre falaram muito sobre isso, sempre nos colocaram no topo, né? Sempre nos empoderaram, eu, a minha irmã, as minhas primas e todos que chegavam por perto. Eu acho que essa força que elas têm, esse poder de nos fazer entender quem somos, de onde viemos, qual é a nossa história, que a gente não é um povo sem história, nós temos história sim. E a gente precisa falar sobre essa história, precisa trazer à tona quem são esses reis, quem são essas rainhas, quem é esse povo que tem nome, que tem família, que tem identidade, que tem desejos, que tem sonhos, mas que foi deixado de lado. E não é porque ficou lá 500 anos atrás que a gente tem que deixar de falar sobre isso. Não, a gente tem que falar sobre isso, tem que trazer essa história à tona. A gente precisa trazer essa história que ficou lá do passado, dos nossos antepassados, para que a gente se fortaleça hoje enquanto pessoa, hoje enquanto indivíduo. Sou professora de Educação Física, mas não veio do nada. Eu sou professora de Educação Física hoje por causa do meu pai, Luciano, que também é professor de Educação Física. E nessa relação com a família, eu cresci o acompanhando em sala de aula. Ia com ele quando ele ia dar as aulas e eu achava aquilo muito legal. Aquele espaço em que ele estava, em que ele podia ser ele mesmo, podia trazer as suas ideias e o seu contexto, né, o que ele entendia como contexto e ideia de mundo para a sala de aula. E vendo aquilo, foi crescendo em mim uma vontade e um desejo de, eu também quero estar nesse lugar. E foi aí que eu fiz o vestibular, ingressei no curso de Educação Física e sempre com aquela ideia de que eu quero ser como aquele cara, eu quero fazer aquelas coisas que aquele cara fazia. E nessa de querer ser como ele, eu fui entendendo ainda mais o contexto da negritude e o contexto das relações raciais dentro da educação. Hoje
a gente percebe, e é um fato, que esse assunto é esquecido dentro de sala de aula. A gente ignora que existiu história e que existe história dentro da nossa sala de aula, quando numa sala de 27 crianças, 15 são negras e a gente não fala delas, a gente não fala da sua história, não falamos sobre elas. E enquanto professora de educação física, que é uma tarefa difícil, mas que muito prazerosa, a gente tem um papel de trazer esses alunos para o centro, trazer essas crianças e adultos e jovens para o centro, né? Eles são os principais, eles são as pessoas principais ali dentro do processo educativo. E, enquanto professora de educação física, ferramentas, né, caminhos possíveis de se trabalhar as relações raciais e trabalhar a negritude em sala de aula, jogos, brincadeiras, oficinas, contações de história que tratem sobre essa temática. Então, eu vou trazer um jogo para a minha sala de aula. Não vai ser o jogo pelo jogo. Eu vou contar a história daquele jogo, vou dizer de onde veio, de que país veio aquele jogo, como era a sociedade que jogava aquele jogo, qual era a economia, de que forma aquela sociedade se construiu. E entendendo isso, essas crianças, elas vão compreender que a África não é só um país que está lá. A África tem história. A África é um continente rico e que em cada país tem a sua história, tem a sua força, tem o seu poder. Então, nós, enquanto professores, precisamos buscar esse conhecimento, que ele não vai, a gente não pode achar que ele vai surgir. A gente precisa ir atrás dele. E existe, a gente precisa falar sobre isso. Tendo esse conhecimento em mãos, a gente pode transformar muitas realidades.